Eu sou a Bruna, tenho 35 anos, e se você tivesse me perguntado há alguns anos, eu teria dito que minha vida era quase perfeita. Eu estava subindo a escada corporativa em uma empresa bem conhecida, abrindo caminho com confiança para o cargo de gerente de departamento. Aqueles dias eram cheios de agitação e ambição, longas horas de trabalho e o pensamento de que tudo o que eu precisava para ser feliz era o sucesso profissional. Mas o destino, como costuma acontecer, me deu uma surpresa. Em um dos eventos corporativos de sempre, me deparei com algo que não esperava. Ele chamava-se Jake. Um colega de outro departamento, ele não era tão alto na carreira quanto eu, mas isso não importava para mim. Havia algo em seus olhos que fez meu coração bater mais rápido desde o primeiro encontro. Nossa conexão foi instantânea e antes que percebêssemos, nosso romance no escritório havia se transformado em algo mais, levando-nos ao altar. A empresa para a qual ambos trabalhamos nos apoiou. Nunca escondemos nossos sentimentos, não escondemos. Não era um caso secreto, todos sabiam que estávamos falando sério. Nossos colegas nos parabenizaram, regozijando-se sinceramente pelo nosso casal. E assim, depois de um tempo, moramos em uma casa linda e espaçosa que compramos juntos. Esta casa era mais do que apenas paredes e um telhado, simbolizava o nosso futuro, a família que sonhávamos em criar. Mas, como acontece na vida, por trás do idílio externo havia problemas que mais cedo ou mais tarde tinham que se fazer sentir. Uma dessas rachaduras em nosso quadro impecável tem sido a desigualdade de renda. Sempre ganhei mais do que Jake e, embora isso nunca tenha me incomodado, em uma noite fria em nossa aconchegante sala de estar, o assunto ressurgiu. Estávamos sentados junto à lareira, o fogo dançando à luz de seu olhar pensativo, quando Jake, sem olhar para cima, disse baixinho: "Você acha que isso vai mudar? Todo esse dinheiro?" "Não sei, Bruna." Eu sabia do que ele estava falando. Jake estava sobrecarregado com o pensamento de que estava ganhando menos. Olhei para ele com ternura. "Jake, eu te amo, não o seu salário. Estamos juntos nessa, lembra?" Eu disse, tentando acalmar a ansiedade dele. Ele respirou fundo, mas não respondeu de imediato. Depois de um tempo, ele falou baixinho: "Às vezes eu só sinto que deveria ser eu quem traz mais. Isso é de alguma forma errado, não do jeito que deveria ser." Peguei a mão dele, apertando-a suavemente. "Você e eu não somos um casal tradicional, Jake. Estabelecemos nossas próprias regras. Somos felizes, não somos." Ele acenou com a cabeça, mas eu não via convicção em seus olhos que soou em minhas palavras. Voltamos a essa conversa uma e outra vez. Cada uma dessas discussões deixava uma sombra de preocupação no ar, leve, mas persistente como uma farpa. A vida tem um jeito de te derrubar quando você menos espera. E então um dia aconteceu comigo, Bruna. Naquele dia, tudo começou com um exame médico de rotina. Sentei-me no consultório médico estéril, mexendo na borda da minha camisa, esperando que tudo se esclarecesse como de costume. Que o médico dissesse algumas palavras de plantão sobre minha saúde e me mandasse de volta à minha vida habitual. Mas em vez da rotina esperada, recebi notícias que estilhaçaram meu mundo com força. Havia uma mulher sentada na minha frente, uma médica com uma expressão séria no rosto. Ela tinha uns 50 anos, e havia algo pesado em seu olhar, como se a própria natureza dessas palavras pesasse tanto nela quanto em mim. "Bruna, lamento dizer isso, mas você tem câncer." Sua voz soou suave, mas essas palavras quebraram o silêncio como um sino tocando na calada da noite. A palavra câncer ecoou na minha cabeça, voltando de novo, até que se tornou insuportavelmente alto, abafando tudo ao redor. Medo, descrença e uma sensação de irrealidade irromperam dentro de mim. Tudo parecia estranho, como se não estivesse acontecendo comigo. Eu estava saudável, pelo menos era o que eu pensava. "Tem certeza?" Mal consegui sussurrar, sentindo meu coração disparar no peito. A médica assentiu com o rosto cheio de simpatia, como se tivesse visto esse momento mais de uma vez, um momento em que o mundo de alguém desmorona. Suas palavras sobre as opções de tratamento vieram até mim como se através de um algodão grosso. Tentei me concentrar, mas tudo o que conseguia ouvir era o som de sangue batendo descontroladamente em meus ouvidos. Não poderia ser verdade. Era como um pesadelo do qual eu estava prestes a acordar. Mas a realidade era outra, e logo saí do consultório médico, sentindo como se o tempo continuasse a fluir ao meu redor, as pessoas estivessem cuidando de seus negócios, os carros estivessem se movendo pela estrada, e eu fiquei congelada nesse momento terrível, incapaz de seguir em frente. Liguei para Jake assim que pude me controlar, mas meus dedos tremiam no telefone. Ele respondeu apenas depois de alguns toques, e havia sua indiferença habitual em sua voz. "Ei, como foi o check-up?" Claro, ele não esperava nada sério.
E eu também não ponto, mas quando falei, minha voz tremia. Jake, isso não é bom. Respirei fundo para tentar me acalmar, mas as palavras ainda saíam intermitentemente. Eu tenho câncer, Jake. Eu tenho câncer. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Naqueles segundos até ele falar, senti o vazio se espalhando dentro de mim como gelo. Por fim falou, meu Deus, Eminência, sinto muito. Você está bem? Cadê você? Eu ainda estava na clínica, mas em resposta à pergunta dele, apenas exalei baixinho. Não estou bem, Jaque. Estou com medo. Sua voz de repente ficou mais firme. Eu irei. Vamos lidar com isso juntos. Você não está sozinho. Ao ouvir essas palavras, senti um pequeno lampejo de esperança, como se o céu escuro tivesse ecoado um pouco, e talvez pudéssemos realmente passar por esse pesadelo juntos. Mas os próximos dias foram uma provação que eu não poderia prever. Visitas a médicos, exames, consultas e finalmente tratamento. Tudo isso me arrastou para um novo mundo cheio de dor e incerteza. A quimioterapia me devastou, tanto física quanto emocionalmente. Jake estava lá no começo me acompanhando nas sessões, segurando minha mão, tentando ser forte para nós dois. Mas logo comecei a notar mudanças no comportamento dele. Suas visitas tornaram-se menos frequentes e sua voz ao telefone perdeu a confiança com que havia falado no início. Me desculpe, o trabalho está simplesmente louco agora, ele repetiu várias vezes quando perguntei por que ele não pôde vir. Eu estava tentando entendê-lo, para simpatizar. Afinal, não foi só a minha luta, mas também a dele. Porém, a cada um de seus passos, a cada atraso, não conseguia me livrar da sensação de que um muro crescia lenta mas inexoravelmente entre nós. O muro de solidão que sentia cada vez mais agudamente nos momentos de minha luta, quando, contra o pano de fundo do botejamento silencioso e da luz fraca do quarto do hospital, sentia falta de sua mão, de sua voz. No entanto, nos mesmos dias, encontrei uma fonte inesperada de força. Meus pais, que por muito tempo percebi como apenas uma parte da minha vida, e minha melhor amiga Lisa, eles se tornaram meus apoios. Todos os dias eles me ligavam, me visitavam, traziam palavras de apoio, presentes e apenas a presença que eu tanto sentia falta. Lisa vinha com mais frequência do que os outros, trazendo consigo um pouco de normalidade a que eu me agarrava desesperadamente. Um dia, ela veio ao meu hospital novamente, com a pilha habitual de revistas e meus lanches favoritos, mas havia algo perturbador em seu olhar. Ela estava sentada à minha frente, mas seus pensamentos pareciam estar em algum lugar distante. Ei, como você está? Você parece um pouco distraída, eu disse, tentando ler a expressão dela. Lisa hesitou antes de falar, seu rosto estava tenso, como se tivesse medo de quebrar algo frágil entre nós, mas ainda assim decidiu. Bruna, não quero incomodar você, mas algo estranho aconteceu outro dia. Meu coração pulou uma batida. O que poderia ter acontecido? Todos os meus pensamentos estavam preocupados com a doença, a quimioterapia, a batalha por cada dia seguinte. E eu quase tinha parado de acompanhar tudo mais que estava acontecendo fora do hospital. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter minha voz equilibrada, embora em algum lugar lá no fundo eu já tivesse uma sensação incômoda, como se tivesse uma premonição de que algo ruim estava por vir. Bem, eu estava passando pela sua casa e ouvi uma risada feminina alta, continuou ela, evitando o olhar direto. Parecia que havia uma festa ou algo assim, disse Lisa com cuidado, como se tivesse medo de que suas palavras acendessem algo irreversível em mim. Um arrepio de frio percorreu minha espinha. Uma festa? Mas Jake não me contou nada. Talvez ele tivesse amigos que vieram apoiá-lo enquanto eu estava no hospital? Mas algo na voz de Lisa e em sua hesitação me fez duvidar. Olhei para ela atentamente como se estivesse verificando sua reação, e notei como ela mordeu o lado, como se não ousasse dizer algo mais importante. Lisa, foi simplesmente estranho, e você sabe, eu não quero te preocupar, mas eu não vejo Jake com muita frequência ultimamente. E estou começando a me preocupar que talvez haja outra pessoa. Suas palavras pareciam me atingir como uma tonelada de tijolos. Por um segundo, congelei, como se internamente me recusasse a aceitar o que tinha ouvido. Você acha que Jake está saindo com outra pessoa? Eu perguntei, mal segurando as lágrimas e o choque interior. Minha vida já foi virada de cabeça para baixo pela doença, e agora é isso. Poderia Jake, o homem em quem eu mais confiava, ter me traído durante o período mais sombrio da minha vida? Lisa apenas assentiu, os olhos cheios de arrependimento. As sementes da dúvida foram semeadas no fundo do meu coração. Eu preciso saber, Lisa, eu finalmente deixei escapar, medo e raiva se misturando em minha alma, tornando minha voz áspera. Não consigo ficar aqui sentado pensando. Preciso ver tudo com meus próprios olhos.
A sensação de urgência crescia em mim a cada segundo. Eu não podia esperar mais, não podia me dar ao luxo de ficar no escuro. Eu entendo, Lisa suspirou, sua preocupação se tornando óbvia. Mas o que você vai fazer? Eu preciso ir para casa, eu disse, a determinação preenchendo cada canto da minha mente. Eu preciso ver por mim mesmo. Bruno, seu tratamento. Você acabou de começar a química e precisa ter cuidado. Lisa tentou me lembrar da importância da minha saúde, mas suas palavras pareciam tão distantes agora. Eu sabia que ela estava certa, que meu tratamento era uma prioridade, mas esse novo medo, esse horror da possibilidade de traição, era forte demais para ser ignorado. Eu sei, eu disse, parando-a. A raiva estava crescendo dentro de mim, misturada com traição e medo do que eu poderia descobrir. Lisa entendeu. Ela sabia que era impossível me impedir. Ela me ajudou a organizar uma alta precoce, o que não foi sem dificuldades. Os médicos estavam longe de estar satisfeitos com a minha decisão, mas meus resultados recentes foram promissores, com alguma relutância. Concordaram em me dar alta com a condição de que eu continuasse o tratamento em regime ambulatorial. A viagem para casa foi longa e nervosa. Todos os cenários possíveis foram repetidos infinitamente na minha cabeça. Imaginei abrir a porta e ver Jake sentado quieto em nossa sala, talvez com amigos, talvez tenha sido apenas um mal-entendido. Mas cada novo pensamento complicava o quadro, e eu tinha cada vez mais medo do que poderia descobrir. Quando finalmente chegamos em casa, tudo parecia normal do lado de fora. Minha casa, nossa fortaleza, aquela que já foi símbolo de nossas esperanças e sonhos para o futuro, estava diante de mim como se nada tivesse acontecido. Mas assim que entrei pela porta, imediatamente senti que algo estava errado. O ar estava diferente, mais alheio, alienado, como se essa casa não me pertencesse mais. Ouvimos vozes vindas da sala e meu coração começou a bater mais forte, como se antecipasse um golpe iminente. Caminhei para frente e Lisa me seguiu, e quando entramos na sala, um casal apareceu na minha frente, um homem e uma mulher que estavam sentados no sofá e pareciam tão surpresos em nos ver quanto nós em vê-los. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? Eu exigi, sentindo minha voz tremer com uma mistura de raiva e perplexidade. Uma mulher na casa dos 30 se levantou primeiro. Ela parecia confusa e assustada. Me desculpe, mas quem é você? O que é? Ela perguntou em resposta. Estamos filmando esse lugar. Você está filmando? Meus pensamentos estavam correndo em pânico. Esta é a minha casa. Moro aqui com meu marido Jake. Eu tentei o meu melhor para entender suas palavras, mas tudo estava confuso na minha cabeça, e um caroço pesado estava crescendo no meu peito. O homem que havia ficado em silêncio até agora finalmente falou. Estamos aqui há algumas semanas. Fizemos um acordo com Jake. Ele disse que a casa seria vendida e estava interessado em vendê-la. O mundo ao meu redor desabou de repente. Não foi só o choque de ter outra mulher na minha casa. Agora me disseram que meu marido, um homem em quem eu confiava, que jurou estar ao meu lado, planejava vender nossa casa, sem o meu conhecimento. Senti o chão escorregar debaixo dos meus pés, como se estivesse mergulhando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. De pé na sala de estar, que já foi um símbolo de nossos sonhos compartilhados, percebi que tudo havia mudado. Mark e Sandra, como se chamavam, pareciam desajeitados, claramente não querendo ser arrastados para esse horror. Seus rostos refletiam um misto de confusão e pena, mas eu mal conseguia ouvi-los. Meus pensamentos, como um turbilhão, me levaram para o meu próprio mundo de medo, dor e traição. Por favor, você pode ligar para Jake. Minha voz tremia, embora eu tentasse falar com firmeza. Precisava falar com ele com urgência. Meu coração batia forte como se estivesse prestes a pular do meu peito. Mark assentiu, tirando rapidamente o telefone do bolso. Claro que tem o número dele, disse, discando os números. Ele nos pediu para ligar se precisássemos de alguma coisa. Cada palavra que ele dizia me cortava, lembrando que minha casa não é mais minha, mas um lugar onde agora outra pessoa se sente dona. Tentei lidar com o que estava acontecendo, mas minha mente não aceitava. Como isso é possível? Como Jake pôde fazer isso pelas minhas costas? A espera de Jake era insuportável. O tempo parecia esticado e os pensamentos giravam na minha cabeça, um pior que o outro. Quantas vezes nos últimos dias imaginei nosso encontro, esperando que pudéssemos ser como antes novamente, que ele estivesse lá e dissesse que tudo ficaria bem. Mas agora eu estava cheio de raiva, traição, desconfiança, todo um coquetel de emoções que não me davam paz. Quando a porta finalmente se abriu e Jake entrou na casa, seu rosto não expressou o choque que eu esperava, mas como aborrecimento. Bruna, que fazes aqui? Você deveria estar no hospital, disse ele em tom de censura.
mas sem deixar vestígios de preocupação. Ele falou como se minha presença estivesse atrapalhando seus planos. Sua reação só alimentou minha raiva. O que estou fazendo aqui, Jake? O que você está fazendo vendendo nossa casa pelas minhas costas? As palavras explodiram, eu mal conseguia me conter de gritar. Jake, sem perder uma gota de compostura, ergueu as sobrancelhas, expressando ainda mais irritação. Eu posso explicar, Bruna. É simples, é simples. Me explique como você pode fazer isso. Como você pode me trair assim? Minha voz ficou mais alta, apesar dos meus esforços para me controlar. Seu rosto endureceu, seu olhar ficou frio, estranho. Ouça, Bruna, você está doente. Você tem câncer. E ninguém sabe se ele vai desaparecer. Preciso pensar na minha vida também. Suas palavras foram geladas. Não posso ficar preso à espera do que vai acontecer a seguir. Essas palavras me perfuraram como um soco no estômago. Eu não podia acreditar que isso estava sendo dito pela mesma pessoa que jurou me amar, me apoiar em qualquer situação. O que você quer dizer? Você está falando sobre vender nossa casa, nossa vida juntos, como se fosse apenas um acordo. Havia dor e descrença na minha voz. Jake deu de ombros, um gesto que esfriou minhas entranhas. É prático, Bruna. Você não pode fazer isso. E eu preciso de dinheiro para construir minha vida. Além disso, eu teria conseguido esta casa de qualquer maneira. Suas palavras eram como uma faca girando lentamente em minha alma. A realidade de sua traição era muito pior do que minhas piores suspeitas. Olhei para ele sem conseguir acreditar. Não acredito em você, Jake. Depois de tudo o que passamos, tudo se resume a dinheiro? Por conveniência. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu tentei o meu melhor para contê-las. A vida continua, Bruna. Talvez o seu não, mas o meu deveria. Suas palavras frias finalmente partiram meu coração. Sua insolência me deixou sem palavras. Eu havia imaginado muitos cenários para esse encontro, mas nada poderia ter me preparado para tamanha insensibilidade. E você acha que pode simplesmente se safar vendendo nossa casa? Você vai me deixar sem nada enquanto eu luto pela minha vida? Minha voz tremia de raiva e dor. Jake deu de ombros novamente, um gesto que se tornou para mim o epítome de tudo o que o enojava agora. Estou fazendo o que tenho que fazer. Você pode fazer o que quiser, Bruna. Não me importa mais. Essas palavras destruíram completamente todas as ilusões. Senti uma onda de determinação em meio ao caos de minhas emoções. Eu vou brigar com você sobre isso, Jake. E a empresa onde você trabalha ouvirá sobre como você trata sua esposa doente. Você não vai se safar disso, disse eu, agarrando-me à única oportunidade de defender minha dignidade. Ele sorriu para mim condescendentemente. Faça o que quiser, Bruna. Terminei. Com isso ele se virou e saiu, deixando um rastro de gelo atrás dele. Fiquei parado nesta sala atordoado, como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre mim, em um instante. O homem que eu amava se tornou um estranho para mim. Agora entendi que não era só uma batalha pela minha saúde, mas também pela justiça, pela minha dignidade. Sandra acrescentou, seus olhos estavam cheios de simpatia, refletindo toda a dor que eu não conseguia me expressar. Sorri fracamente para eles, tentando mostrar que não guardava rancor. A culpa não é sua. Você estava apenas procurando um lar, eu disse, me sentindo vazia por dentro. Mark e Sandra pareciam estranhos, parados como se não soubessem o que fazer a seguir. Eles se ofereceram para sair, para desocupar a casa, mas eu insisti que ficassem. Afinal, não era culpa deles que Jake os tivesse arrastado para o seu engano. Mark assentiu agradecido e logo eles me deixaram em paz, me dando espaço para digerir o que havia acontecido. Quando a porta se fechou atrás deles, afundei no sofá, sentindo o peso da traição tomar conta de mim como uma onda. Meus pensamentos corriam como pardais presos em uma armadilha. Pela primeira vez em muito tempo não sabia o que fazer a seguir. Me senti traída, revoltada, desamparada. É como se tudo que Jake e eu construímos juntos se transformasse em ruínas. Mas em meio a esse caos, uma nova emoção aos poucos começou a se formar, a determinação. Ela se ergueu do fundo do meu coração como um fogo que não ia se apagar. Na manhã seguinte, assim que amanheceu, liguei para o meu advogado. As palavras mal chegavam até mim, mas expus tudo o que acontecia, não deixando nada por dizer. Houve silêncio do outro lado da linha, então o advogado exalou baixinho. Bruna, isso é terrível. Mas não se preocupe, faremos de tudo para que ele não saia impune. Vamos garantir que a justiça prevaleça, garantiu. Sua confiança me trouxe um pequeno vislumbre de esperança. Com a ajuda do meu advogado, decidi lutar pelo que por direito me pertencia. Eu sabia que teria que enfrentar Jake. Não vai ser fácil, mas já tomei uma decisão, não vou recuar.
Quando cheguei ao escritório de Jake, meu coração batia forte no peito. Os corredores pelos quais andei pareciam longos e vazios. Meus colegas me deram olhares cheios de palpites vagos. Todos pareciam saber que algo estava errado e a tensão pairava no ar. Fui até a porta do escritório de Jake e bati, mas quando não houve resposta, abri-a. Jake olhou para cima, seu rosto contorcido em uma máscara de aborrecimento, e talvez leve surpresa. Bruna, o que você está fazendo aqui? O que é? Ele perguntou, contido, mas não havia nenhum traço de preocupação ou sinceridade em sua voz. Endireitei-me e olhei diretamente nos olhos dele. Estou aqui para dizer que sei de tudo. E eu não vou deixar você se safar, eu disse, tentando manter minha voz firme, apesar da tempestade de sentimentos dentro de mim. Jake sorriu, recostando-se na cadeira. E o que você vai fazer, Bruna? Você está doente. Devias descansar um pouco. Não faça cena, suas palavras soaram tão casuais, como se ele estivesse falando de alguma coisinha que não merecia minha atenção. Respirei fundo para me acalmar antes de continuar. Já conversei com meu advogado. Vamos lutar pela casa. E vou contar aos seus superiores tudo o que você fez. Olhei para ele, determinação percorrendo cada célula do meu corpo. O rosto de Jake endureceu e seus olhos ficaram ainda mais frios. Você acha que pode me intimidar? Vá lá, diz-lhes. Vamos ver se eu me importo. Sua voz estava cheia de desprezo, como se minhas ameaças fossem insignificantes aos seus olhos. Encontrei seu olhar diretamente sem desviar o olhar. Eu não estou tentando te assustar, Jake. Só estou dizendo o que vou fazer, respondi friamente. Você não pode simplesmente me tirar da sua vida como uma coisa desnecessária porque estou doente. Jake encostou-se ainda mais na cadeira, com uma expressão presunçosa no rosto. Você realmente acha que pode ganhar isso? Eu não sou bandido aqui, Bruna. Só estou tentando seguir em frente com a minha vida. Sua voz soou tão calma que tudo dentro de mim fervia de raiva. Seguir em frente? Vender nossa casa, me deixar sem nada? Você chama isso de seguir em frente? A raiva começou a subir, mas eu a segurei. Minha voz tremeu, mas não me permiti quebrar. Jake deu de ombros, aquele gesto de novo, que agora só me enojava. A vida é dura, Bruna. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Balancei a cabeça, olhando para ele com nojo. Eu nem consigo te reconhecer, Jake. Você não é o homem com quem casei. Ele me olhou calmamente, seu rosto permaneceu ilegível. Talvez você nunca tenha me conhecido de verdade. Essas palavras me deixaram em silêncio. Olhei para ele, tentando encontrar algo familiar nesse homem, pelo menos algo que me lembrasse do homem que um dia amei. Mas nada. Eu me virei e saí do escritório dele. Eu disse tudo o que tinha a dizer. Agora é hora de lutar. Os dias que se seguiram a essa reunião foram um turbilhão de reuniões com o advogado, preparação de documentos e sessões estratégicas para mim. Minha saúde estava melhorando, mas minha batalha estava longe de terminar. A cada dia eu colecionava mais e mais provas para sustentar minhas pretensões à casa. Minha maior contribuição financeira foi um ponto forte a meu favor, e eu estava determinado a ver como terminaria a meu favor. Meu advogado estava otimista. Bruna, você tem um bom caso. Os números não mentem. E dadas as circunstâncias, é improvável que o juiz fique do lado de Jake, ele me disse ao telefone, e sua confiança era quase contagiante. O alívio que senti foi palpável. Obrigado. Não posso expressar o quanto agradeço sua ajuda, respondi com sincera gratidão. Ainda não tínhamos atingido a meta, mas as coisas estavam indo melhor do que eu poderia esperar. No trabalho, o clima ficava mais tenso a cada dia. Meus colegas sentiram isso, e alguns até alimentaram ativamente conversas em torno da minha oposição a Jake. As fofocas se tornaram comuns, as pessoas sussurravam nos cantos, nos corredores, fingindo que eu não percebia seus olhares e ouvia suas discussões. Alguns dos colegas, no entanto, mostraram apoio silencioso, eram gestos simples, acenos leves, sorrisos simpáticos, raras palavras de incentivo. Mas tudo isso só deixou a situação ainda mais constrangedora. Eu sabia que não podia deixar que isso me distraísse, por mais desagradável que fosse a experiência. Tive que seguir em frente, apesar de cada passo que dava parecer estar sendo avaliado. Decidindo não perder mais tempo, dirigi-me ao escritório de gestão para discutir a situação diretamente. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Contei tudo a ele, sobre Jake, sobre a traição com a casa, sobre seu comportamento no trabalho. Os rostos dos meus superiores mudaram quando falei. No começo foi um choque e depois, à medida que minha história se desenrolava, eles se tornaram mais sérios. Havia simpatia em seus rostos. Lamentamos muito, Bruna. Isso é inaceitável, disse um deles, e sua voz soou sincera.
Vamos resolver a situação com Jake. Seu comportamento não condiz com os valores da empresa, acrescentou outro. Ouvindo suas palavras, senti um peso levantar um pouco dos meus ombros. Foi um grande alívio saber que eu não precisaria mais cruzar o caminho de Jake no trabalho. Alguns dias depois, o departamento me ligou e me disse que Jake havia sido demitido. Suas ações, segundo eles, eram contrárias aos padrões éticos da empresa. Foi uma vitória pequena, mas para mim significou mais do que um triunfo profissional. Foi uma confirmação de que o mundo, por mais cruel e injusto que seja, pode ser colocado em equilíbrio. Meu tratamento também estava em alta. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. O tratamento está funcionando, disseram, e essas palavras soaram como música suave em meio ao caos que ainda pairava em torno da minha vida. Uma noite, sentado em meu pequeno apartamento alugado, pensando no que fazer a seguir, ouvi o telefone tocar. Era o Jake. Hesitei por apenas alguns instantes, mas depois, reunindo todas as minhas forças, respondi. Bruna, por favor, precisamos conversar. Ouvi o desespero em sua voz e de repente me machucou. Prendi a respiração por um segundo antes de responder. O que há para falar, Jake? Perguntei, tentando manter a voz firme sem tremer. Eu errei. Fui demitido. Me desculpe, Bruna, não achei que fosse tão longe. Sua voz quase implorava, mas nada mexia dentro de mim. Respirei fundo para acalmar meu pulso, que de repente começou a acelerar. Você me machucou, Jake. Profundo. E não posso simplesmente esquecer. Jake estava tentando encontrar uma saída, suas palavras soavam como a última esperança. Poderíamos encontrar uma maneira de resolver isso sem um julgamento? Por favor, depois de uma breve pausa, respondi não. Não vou recuar, Jake. Nunca. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu quase podia sentir Jake pensando em seus próximos passos. Por fim exalou, entendo, pedirei ao meu advogado que entre em contato com o seu. Essa ligação, na verdade, não mudou nada. Ele só confirmou para mim o que eu já sabia. Não há como voltar atrás. Vi sua verdadeira face e percebi que agora me tornei uma pessoa diferente, mais forte, mais firme e mais determinada. O tempo passou. A poeira baixou sobre a questão da casa e do divórcio, e comecei a perceber que estava no início de um novo capítulo da minha vida. Era uma sensação estranha, como se eu tivesse entrado no desconhecido depois de uma longa jornada meio adormecida por um oceano escuro e tempestuoso. Minha saúde estava melhorando, embora eu soubesse que o caminho para a recuperação total ainda era longo. Uma tarde me encontrei na clínica para outro check-up. A sala de espera estava silenciosa, apenas o zumbido monótono do ar-condicionado se espalhava pela sala, preenchendo o espaço. Quando a enfermeira chamou meu nome, eu me levantei e a segui até o consultório. Dr. Simons, meu oncologista, me cumprimentou com um sorriso caloroso. Seu rosto sempre irradiava benevolência, como se ele tentasse inspirar seus pacientes com uma sensação de confiança a cada vez. É bom te ver, Bruna. Como você está se sentindo? Sua voz era suave, mas profissionalmente contida. Melhor, obrigado, respondi, sentando-me na cadeira à sua frente. Ele abriu meu prontuário e olhou os resultados dos últimos testes. Isso é o que gostaríamos de ouvir, disse ele, acenando com a cabeça. Seus últimos exames mostram melhora. O tratamento está funcionando. Dei um suspiro de alívio. Essa era a notícia que eu estava esperando. Sim, são ótimas notícias, sorri, sentindo a tensão diminuir um pouco. Mas lembre-se, ainda há um longo caminho a percorrer. Cuide, se lembrou gentilmente. Eu sei e vou, assegurei. O médico assentiu, parecendo satisfeito com minhas palavras. Um dia eu estava na sala de descanso, perdido em meus pensamentos, quando involuntariamente ouvi uma conversa entre um casal de colegas na mesa ao lado. Um deles, baixando a voz em voz abafada, disse: Já ouviu falar do Jake? Ele parece estar tentando recuperar o emprego. Seu companheiro sorriu e ergueu uma sobrancelha em descrença. Depois de tudo que ele fez, boa sorte para ele nisso. Fiquei em silêncio, continuando a mexer meu café preguiçosamente. As palavras sobre Jake soavam como algo distante, como se não fossem mais sobre mim. Suas escolhas eram dele, e agora elas não importavam para mim. Eu tinha meu próprio caminho, e esse caminho não o incumbia mais. Não sentia mais a dor que ele uma vez infligiu, apenas um leve sentimento de arrependimento pelas ilusões perdidas, mas não mais. Depois do trabalho, encontrei minha amiga Sarah para jantar em um restaurante aconchegante na esquina da nossa rua. Sarah sempre foi alguém em quem confiar nos momentos mais difíceis. Ela sorriu quando nos sentamos à mesa. Como te estás a aguentar? O que é? Ela perguntou, olhando para mim com preocupação genuína. Estou bem, respondi, sorrindo levemente. Tomo um dia de cada vez. Isso é tudo que pode ser feito.
Sarah assentiu com compreensão e ergueu a taça de vinho. Você está incrível, Bruna. Não é fácil, mas você segue em frente. Também levantei meu copo e, ao encontrar seu olhar, senti o calor de suas palavras. Obrigado. Eu não poderia ter feito isso sem o seu apoio, eu disse, sentindo meu coração se encher de gratidão. Estamos nisso juntos, disse ela com um sorriso, erguendo o copo mais alto. Para um novo começo. Para um novo começo, repeti, tilintando copos com ela, e naquele momento, ao que parece, o mundo inteiro ao meu redor congelou por um momento, cheio de luz quente. Os meses seguintes foram um período de pequena, mas importante estabilidade para mim. Cada visita ao médico trazia uma boa notícia, o tratamento continuou funcionando. Minhas forças voltaram e com isso veio uma nova determinação. Eu sentia como se estivesse recuperando o controle da minha vida todos os dias, voltando para mim, mas de uma forma diferente, mais forte e confiante. Logo os médicos me deram uma boa notícia. Eu estava oficialmente em remissão. Era como passar por um túnel escuro, no final do qual a luz finalmente apareceu. Naquela manhã, quando entrei no escritório, me enchi de orgulho. Não sobrevivi apenas a esses momentos mais difíceis, mantive meu emprego e continuei contribuindo. Minha equipe me recebeu com sorrisos calorosos e sinceros parabéns. Naquele dia mergulhei no trabalho, e essa sensação de imersão na produtividade não era apenas uma forma de me distrair. Isso me devolveu uma sensação de normalidade que eu tanto sentia falta nos últimos meses. Mais tarde, no almoço com Sarah, voltamos aos temas que havíamos discutido mais de uma vez, mas hoje pareciam especialmente importantes. Ela era mais do que uma amiga. Ela se tornou meu pilar de força, a pessoa que me apoiou o tempo todo. Você está absolutamente radiante, Bruna, disse ela enquanto nos sentávamos em nossa mesa favorita em um pequeno café. Sorri, sentindo aquela leveza interior em mim que não sentia há muito tempo. Eu também sinto, Sarah. É como um novo começo, disse, sem esconder meu deleite com essas mudanças na vida. E você merece tudo isso. Então, o que vem a seguir? O que é? Ela perguntou, tomando seu café e me olhando com expectativa. Pensei por um momento. Meus pensamentos giram em torno dessa ideia há muito tempo. Acho que quero prestar homenagem. Talvez se torne voluntário no centro de câncer, respondi. Compartilhe sua história, ajude outras pessoas que estão passando por provações semelhantes. Esse pensamento ressoa cada vez mais em mim. Sarah acenou com a cabeça em aprovação, seu rosto brilhando de orgulho por mim. Isso é maravilhoso, Bruna. Você vai ser ótimo nisso, tenho certeza. Depois do almoço, respirando o ar fresco do outono, fui dar um passeio até o parque mais próximo. O sol estava rompendo as copas das árvores, inundando o mundo com uma luz suave. Encontrei um banco e me sentei, fechando os olhos e apenas curtindo esse momento de paz. A vida era preciosa. Cada momento dela, cada respiração, cada raio de sol na minha pele agora parecia novo. Eu estava aqui, eu estava vivo, e isso em si era um milagre. Enquanto caminhava para casa, meu telefone tocou. Era o meu chefe, o Sr. Thompson. Bruna, tenho ótimas notícias, sou feliz. A diretoria aprovou sua proposta de um novo projeto. Minha boca estava seca de excitação, mas encontrei forças para responder. Isso é fantástico, senhor, obrigado. Não vou te decepcionar. Eu sei que você não vai me decepcionar, disse ele. Continue o bom trabalho. Após a ligação, enquanto caminhava pelas ruas noturnas, pensei na longa jornada que me trouxera até aquele momento. Do choque do diagnóstico, da traição de Jake e do doloroso divórcio ao sentimento de triunfo sobre os lados mais sombrios da vida. Era como uma montanha-russa de emoções, mas agora eu me endireitava, confiante de que poderia lidar com qualquer desafio. Depois de voltar para casa, resolvi escrever um post no meu blog, compartilhando minha história com o mundo. Enquanto eu digitava, as palavras fluíam facilmente, como se estivessem esperando para serem ditas há muito tempo. Foi uma história de resiliência diante da dor, mas no final, acabou sendo uma história de triunfo. Quando finalmente cliquei no botão publicar, uma sensação de libertação explodiu dentro de mim. Minha história estava lá fora no mundo agora. E se pudesse inspirar pelo menos uma pessoa, se pudesse dar esperança àqueles que a perderam, então não foi tudo em vão.